O SBT News recebe agora a advogada Amanda Celi Cascais. Ela é especialista em Direito Digital, é doutora em Direito Civil pela USP e ela está aqui para discutir conosco o julgamento do STF sobre a responsabilização das Big Techs, essas grandes empresas aí que atuam nas redes sociais, na internet. Boa tarde, doutora Amanda. Muito obrigado aqui pela participação no Poder Expresso do SBT News. Boa tarde, Afonso, e boa tarde a todos aqueles que estão assistindo. Doutora, até o momento que a gente grava essa nossa conversa, 6 ministros já votaram aí a favor pela responsabilização das Big Techs. Apenas André Mendonça, ele ponderou ali, não acreditou que era o momento de responsabilizar essas grandes empresas por tudo que fosse publicado aí nas suas redes sociais. Eu queria entender primeiro, vamos começar ali do princípio. O que motivou o STF a revisar esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, que até então previa, ele isentava ali as plataformas de responsabilidade sobre conteúdos de terceiros, doutora? Perfeito, Afonso. Vamos lá, então. O que a gente tem hoje no artigo 19, né? O Marco Civil prevê que os provedores só são responsáveis pelo descumprimento de uma ordem judicial. Então, um conteúdo que um usuário posta numa rede social, por exemplo, um conteúdo ali ofensivo contra alguém, um discurso de ódio, uma mensagem racista, para ser removida, ela depende de uma ordem judicial. Então, o provedor ele fica isento de responsabilidade até que venha uma decisão judicial que diga este conteúdo específico com a URL, né, que é como se identifica um conteúdo na internet, deve ser removido. Aí, então, a partir dessa decisão, se a plataforma não remove, ela passa a ser responsável, né, pelos danos decorrentes daquele conteúdo. Sejam eles materiais, morais, enfim, todos os danos que podem decorrer da veiculação daquele conteúdo. A única exceção prevista no Marco Civil da Internet hoje é o artigo 21, que é para cenas de nudez e cenas de atos sexuais. Nesses casos, basta que a pessoa notifique a plataforma para que esse conteúdo seja removido. Então, independe de uma ordem judicial, tá? Esse é o cenário que a gente tem no legislativo brasileiro, né, desde 2014, que foi quando o Marco Civil da Internet entrou em vigor. Até hoje é isso que vem sendo feito, tá, no Poder Judiciário. Isso vem gerado, né, muitas discussões no âmbito judiciário e até por quem trabalha na área, porque a ordem judicial para remoção do conteúdo, por mais que se peça numa liminar, numa decisão mais ágil, ela pode demorar. E os conteúdos na internet, eles se disseminam muito rápido. Então, por mais que a parte, né, peça para o judiciário remover o conteúdo, o juiz dê a ordem de remoção de conteúdo, até isso ser efetivamente removido pela plataforma, já se passaram dias e esse conteúdo já se disseminou. E aí, para se remover esse conteúdo da internet, é quase impossível, porque esse conteúdo já foi replicado, já mudou a URL, cada vez que esse conteúdo é repostado, a URL muda. Então, vira praticamente uma tarefa impossível que esse conteúdo seja 100% extinto aí das redes sociais, da internet, dos provedores de busca, dos mais comuns aí que a gente vê, do WhatsApp, enfim, de todas essas fontes aí de disseminação de conteúdos na internet. Então, se começou essa discussão, né, será que se precisa depender de uma ordem judicial para essa remoção? Se sim, quando que precisa? Se a plataforma, né, as Big Techs, elas deveriam remover conteúdos que são mais graves, independentemente de uma ordem judicial ou independentemente de uma notificação do usuário que se sentiu lesado por um conteúdo. Então, essas discussões começaram a surgir, né, em torno dessa regra, que hoje é a do Marco Civil da Internet, em vigor. O ponto é que isso vem sendo discutido no Poder Judiciário por força desse julgamento perante o STF, né? Então, essa regra, né, da responsabilidade dos provedores surgir somente após a ordem judicial é o que está sendo discutido hoje no STF. O que está em debate ali, doutora? É liberdade de expressão ou uma espécie de freio a alguns crimes, como alguns ministros já colocaram em seus votos? Cito aqui, crimes de ódio, terrorismo, pornografia infantil, ataque à democracia. O que está em jogo de fato ali? É liberdade de expressão ou freio a esses crimes?
São os dois lados de uma mesma moeda, Afonso, porque de um lado, né, hoje nós temos o cenário de que as Big Techs, elas simplesmente, né, não removem o conteúdo esperando que um juiz decida se aquele conteúdo deve ou não deve ser removido. Então, as Big Techs, elas prezam pela liberdade de expressão. O usuário é livre, ele posta o conteúdo, é o juiz que vai definir se aquele conteúdo é lícito, deve ou não ser removido, né? Pelo cenário atual da votação, né, que ainda não terminou, mas a gente já está num cenário de 6-1, ou seja, a regra do jogo vai mudar, né, a partir desse julgamento, isso já é fato. A gente vai ter um cenário diferente, porque as Big Techs, elas vão ter que avaliar esses conteúdos, né? E o que está se propondo? Que diante de casos mais graves, as Big Techs não esperem essa ordem judicial para fazer a remoção de conteúdo. Então, por exemplo, casos de pornografia infantil, tráfico de pessoas, atos de terrorismo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, casos mais graves, as plataformas elas vão ser obrigadas, ao que tudo indica, né, pelos votos que nós já temos até o momento, a agir independentemente de uma ordem judicial, que é o que a gente chama de ofício. Elas vão ter que proativamente identificar e remover esses conteúdos mais graves, né? Agora, a gente tem conteúdos que ficam numa zona cinzenta, que são, por exemplo, aqueles conteúdos de crimes contra a honra, calúnia, difamação. Esses aí vão continuar, a princípio, pelos votos que tivemos até agora, dependendo de uma ordem judicial, porque a Big Tech, a plataforma, ela não tem como, a partir aí da visualização de um conteúdo ou de uma notificação, né, avaliar se aquele conteúdo realmente é ilegal ou não, né? E aí a gente entra no risco de uma censura prévia, né? Da plataforma excluir um conteúdo que ela, né, se precavendo e se protegendo, exclua, e no fim do dia aquele conteúdo ele não era ilegal, ele não era calunioso, ele não era difamatório, né? E a plataforma tomou uma medida aí preventiva e no fim das contas acabou incorrendo numa censura. Então, são cenários que vão ter que ser vistos no caso a caso, né? Um caso mais grave ou é um caso zona cinzenta. Então, é isso que as plataformas vão ter que se adequar para cumprir essas novas diretrizes a partir do que o STF decidir nesse julgamento. Um dos advogados dessas Big Techs, ele expôs ali no STF exatamente esse ponto que a senhora está dizendo aqui. Que um dos argumentos dele, eu vou ler um trechinho aqui, que aumentar a responsabilidade das plataformas poderia levar à remoção excessiva de conteúdos e à censura. Quais são os limites aí entre essa moderação de conteúdo e a censura? Como que a legislação, como que essas regras atuais podem equilibrar esses aspectos, doutora? É um cenário realmente complicado, Afonso, porque a posição das Big Techs vai ser, obviamente, de se proteger da responsabilidade. Então, na dúvida, remove, né? É natural, né? As empresas não vão manter um conteúdo, né, ali na zona cinzenta, correndo o risco de ser responsabilizadas. Então, elas vão remover. O ponto é que removendo todo e qualquer conteúdo que possa ser considerado ilícito, elas vão estar incorrendo nessa censura prévia, né? É um risco da consequência desse julgamento? É. Por outro lado, é uma tentativa do STF de manter a internet mais segura, né? E aí, um dos pontos que a gente vê, né, no próprio voto do ministro Barroso, ou no voto ali do ministro Dias Toffoli, é que eles criam um rol, né? Um rol taxativo. Então, são hipóteses fechadas, digamos assim, né? Um rol fechado, de cenários nos quais as Big Techs, as empresas, precisam remover o conteúdo proativamente. Então, já seria um bom balizador para as empresas. Então, ali eles mencionam, né, tráfico de pessoas, o enquadramento no Código Penal, atos de terrorismo, o enquadramento na lei específica. Então, assim, se um determinado conteúdo postado por um usuário se enquadrar naquele tipo penal, se enquadrar naquela lei, ele tem que ser removido. Se não, a plataforma ela pode dizer, opa, não, tá fora do rol, então eu não removi. Eu vou aguardar o juiz me indicar se eu preciso remover ou não.
assim, essa é a minha leitura, né, do que está sendo posto até agora no julgamento, que nós vamos ter que ter esse meio termo, né, justamente para que as plataformas possam remover com segurança o que os ministros estão indicando que deve ser removido e mantenham o que as plataformas entendem que fica nessa zona cinzenta, que não é tão preto no branco, que se enquadra nesses tipos penais, nesses casos de crimes mais graves. E aí, nesses casos, a gente vai precisar que um juiz diga: isso sim deve ser removido, isso aqui é liberdade de expressão, tem que ficar no ar. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação aí no cenário internacional, doutora. A senhora é uma estudiosa do tema. Como é que o Brasil se compara aí aos outros países? Há algo parecido já em outros países com relação à regulação dessas redes sociais, a esses freios que o STF está impondo a partir de agora? Sim, até o Brasil, Afonso, ele era um dos países mais liberais nesse sentido, tá? Mas também a nossa legislação, ela é uma legislação de 2014, tá? A internet evoluiu muito desde então, as redes sociais evoluíram muito. Então, assim, não dá também para a gente fazer uma análise, né, da legislação de 2014 no contexto de sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Eu acho que o Marco Civil ele foi amplamente debatido em 2014, né? E para a época foi o que o legislativo adotou, né, com base na sociedade da época. Hoje a nossa sociedade é outra, né? Mas sim, de fato, a legislação brasileira era uma das mais liberais em termos assim de prezar pela liberdade de expressão e de deixar os usuários e as plataformas mais livres em relação a esse conteúdo. O nosso sistema, até então adotado pelo Marco Civil da Internet, é o que a gente chama de Judicial Notice and Takedown, ou seja, dependia de uma decisão judicial para a remoção de qualquer conteúdo dito ilícito ou ofensivo na internet, com exceção, né, do que eu mencionei, de conteúdos de nudez e cenas sexuais. Seriam as únicas exceções que dependeriam unicamente de uma notificação do usuário lesado para a plataforma, tá? Isso é diferente nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, eles adotam um sistema de notice and takedown, então não precisa passar por um juiz essa decisão, o próprio usuário notifica. Então, é um sistema mais rápido, né? Porque não precisa passar pelo Poder Judiciário. A gente tem, na Europa, por exemplo, no Reino Unido, a gente tem também um sistema mais rigoroso, que também não precisa passar pelo juiz. A gente tem um sistema de notice and stay down, que é um sistema ainda mais rigoroso, porque não basta a mera remoção do conteúdo, mas a plataforma ela precisa também assegurar que aquele conteúdo vai ficar inativo, ou seja, que ele não voltará a ser ativado pelo usuário, né? O que impõe esse dever de monitoramento pelas plataformas. Então, a plataforma remove aquele conteúdo e ela precisa se assegurar que aquele conteúdo não voltará a ficar disponível. Então, é ainda mais rigorosa nesse controle, né? E aqui no Brasil a gente dependia de ordem judicial. Agora, com o julgamento do STF, já estamos, né, em 6-1. Então, por mais que o julgamento, né, esteja sendo retomado aí hoje à tarde, já vamos ter uma mudança, que o cenário atual não vai seguir mais o que a letra da lei do Marco Civil da Internet até então dispunha sobre esse tema. Já para encaminhando para o final da nossa conversa, doutora, eu queria entender o seguinte: de que maneira que isso aí vai impactar no futuro das discussões sobre a legislação? Eu me recordo que recentemente, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, cresceu ali a discussão sobre o projeto de lei de fake news, que já era uma espécie de regulação, mas muito por interferência das big techs, o projeto acabou sendo paralisado ali na Câmara dos Deputados, né? A senhora acha que agora, com essa decisão do STF, e levando em conta também esse cenário internacional que a senhora mostrou, que é uma proteção maior para os usuários das redes sociais, uma responsabilização maior das big techs, como é que a senhora vê que vai acontecer agora? O Congresso Nacional deve retomar essa discussão, deve ter uma reação ali por parte do Legislativo para criar novas regras, ou a tendência é que se respeite o que o Supremo determinar agora e o assunto morra por enquanto?
Assim, a minha opinião, né, como quem estuda e trabalha com esse tema, Afonso, é que essa discussão, ela deveria estar sendo travada, né, no Poder Legislativo, tá? Assim, uma mudança tão grande de paradigma, né? A gente teve o Marco Civil da Internet, como eu falei, né, uma legislação amplamente debatida à época, com todos os players envolvidos, né, sociedade, empresas, né, participando, associações, organizações civis. Então, assim, foi uma legislação à época muito debatida. Então eu entendo que uma alteração de paradigma da forma como está sendo feita, que vai afetar a sociedade, os usuários, as empresas, o mercado de tecnologia como um todo, deveria estar sendo amplamente discutida no Congresso Nacional e não num julgamento no Poder Judiciário, né? Eu acho, a minha opinião é que sim, eu acho que agora, a partir desse julgamento, deveria ser retomada uma discussão no âmbito legislativo, até por uma questão de maior segurança jurídica para quem atua no mercado, né? Para as plataformas, inclusive. Hoje a gente tem 6 votos aí pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, mas cada voto traz peculiaridades. Cada ministro votou sob um aspecto, né? Então, uns entendem que depende de notificação, outro entende que depende aí do monitoramento prévio e proativo da plataforma. Então, assim, a gente não tem um critério único delimitado pelo STF para esse tema. Então, a gente também fica inseguro de como isso vai ser aplicado na prática por todos os tribunais, né? A partir do momento que essa decisão se tornar aí pública, ela for publicada e virar um precedente nacional. Então, eu acredito que sim, isso vai reavivar a discussão legislativa sobre o tema, e a minha opinião é que sim, deveria, para que isso, né, se torne uma alteração legislativa e traga maior segurança para todos os envolvidos. Explicando aqui para os leigos, inclusive para mim, por favor, doutora. Como é que a senhora vê ali, desculpa, o que deve acontecer no STF agora? A senhora mesma citou agora há pouco que alguns ministros foram mais rígidos numa parte, outros menos. O que acontece no final? Vamos imaginar que o julgamento se encerre hoje. Com esses votos todos, é feito um voto médio? Chega ali um consenso, olha, os 11 ministros do STF chegaram ao consenso, ou consenso não, porque tem voto divergente, chegaram à conclusão, por maioria, que as regras agora são essas. E uma segunda pergunta já para acabar aqui essa nossa conversa e já te agradecendo. Cabe recurso a essa decisão ou ela está em caráter definitivo? Não, ainda caberia recurso, tá, Afonso? Mas assim, é muito difícil que eles mudem o voto. A gente já está numa votação em sede de plenário do STF. Então, ainda caberia embargo de declaração desse julgamento, mas assim, não é um recurso que modifica no mérito a decisão. Então, é muito difícil que vá alterar o posicionamento. A gente já tem 6 ministros votantes. Ainda faltam 4, então a maioria já está formada. A gente tem critérios diferentes, a gente tem, né, 2 relatores, o Dias Toffoli e o Fux, votando pela inconstitucionalidade do artigo 19. Os demais votaram pela inconstitucionalidade parcial, então eles não foram tão radicais, digamos assim, em relação ao artigo 19, mas fato é que eles vão ter que entrar num consenso em relação à súmula do julgamento, né? A qual vai ser a tese firmada, né? Por exemplo, desse rol taxativo, né, que eu mencionei aqui, em quais hipóteses as plataformas vão necessariamente precisar agir proativamente, né? Então, isso vai ter que ficar definido, né, nessa súmula de julgamento, nessa tese firmada, para que isso possa ser o precedente que vai ser replicado pelos demais julgadores aí em primeira instância, segunda instância de julgamento, a partir dessa uniformização de jurisprudência que o STJ faz. Então, agora a gente está nessa fase de que cada ministro dá o seu voto, dá a sua opinião, mas ao final a gente vai precisar que eles entrem em um consenso, ainda que por maioria, em relação a quais vão ser esses critérios que vão ser adotados aí para fins de responsabilidade ou não das plataformas pela remoção desses conteúdos. Perfeito. Agradeço imensamente aqui a advogada Amanda Celi Cascais, ela é doutora em Direito Civil pela USP, especialista em Direito Digital, conversou conosco aqui no SBT News hoje sobre esse julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da responsabilização das Big Techs. Doutora, muito obrigado aqui pelas suas avaliações, pelas suas análises e pelas perspectivas que a senhora trouxe aí diante de um tema
tão sensível e importante para a sociedade. Obrigado. Eu que agradeço, Afonso. Boa tarde.